Fala, enfermagem! Pessoal, respondendo aqui a Adriana e também uma outra seguidora, a Barbosa, que fez uma pergunta um pouco parecida aqui no meu vídeo do cufômetro caseiro. Ela disse, por que a maioria dos fisioterapeutas e médicos inflam o cuff direto com a seringa, né? Que ela tem 13 anos de home care como técnica e ela só vê o pessoal inflando na seringa aí direto em vez de usar o cufômetro caseiro. Vamos lá. Aqui acontece aquilo que eu venho falando nos meus últimos vídeos. E é algo que extremamente me preocupa, porque a enfermagem, a saúde, ela não pode ser algo robotizado, né? Então vamos entender primeiro qual que é a importância do cufômetro para a gente entender aonde a gente entra com o nosso cufômetro caseiro. Então, pessoal, o cufômetro ele tem a função principal de medir o ar em que está dentro da traqueia do meu paciente. Por que isso é importante? Porque se eu tenho ar demais na traqueia do meu paciente, ou se eu tenho ar de menos, eu posso gerar ou um trauma nesse paciente, ou microaspirações constantes nesse paciente por não ter uma boa vedação. Então olha que importante é eu saber quanto de ar exatamente eu preciso manter nesse paciente para que ele não tenha nenhum desses tipos de riscos. Mas vamos entender por que ninguém usa isso na prática e por que é algo que não é muito falado. A primeira coisa, pessoal, é que o cufômetro é um aparelho extremamente caro, geralmente custa mais de R$2.000. É lógico que não vai ser todas as famílias que vai ter condição de ter um em domicílio. A gente vê aí que às vezes no hospital é um para o hospital inteiro. Então quem dirá um por domicílio? É algo que assim, infelizmente não está dentro da nossa realidade. Mas a gente pode sim usar um aparelho adaptado, feito de forma segura, que vai fazer uma medição similar, que depois você pode converter. A única diferença é que ele não vai fazer a medição em centímetros de água, ele vai fazer em milímetros de mercúrio. Mas o Google mesmo tem uma tabela que converte isso. Então. E aí, Adriana, só me resta pensar o seguinte, as pessoas não estão fazendo ou por falta de conhecimento, ou por falta de segurança, ou por comodismo. Porque olha o que eu ouço quando eu chego nas residências. Como que você se baseia aí em saber que esse cuff está ideal para o seu paciente? Que técnica que você usa, né? Que recurso que você utiliza? Matheus, eu aprendi que a gente tem que sentir o lóbulo da orelha do paciente e se ele tiver mais ou menos fofinho igual o nosso lóbulo da orelha, então quer dizer que tá bacana. Matheus, eu aprendi também que se eu olhar o cuff, né, o balão piloto, e eu ver que ele tá muito cheio, eu posso lá tirar um pouquinho, e se eu ver que ele tá muito murcho, eu posso lá insuflar um pouquinho também. Matheus, eu aprendi que é só colocar o ar lá mesmo, bota ali de 5 a 7 ml, que é o que a literatura pede, tá tudo certo, não tem problema não. Todo mundo faz dessa forma, pra que você vai se preocupar? E é aí que eu faço o seguinte questionamento. É muito mais prático eu ir no meu tatômetro, no meu olhômetro, no meu achômetro, do que fazer um aparelhinho que é barato e que funciona, porque eu estou acomodado, porque eu tenho preguiça, ou porque eu não tenho conhecimento, ou porque todo mundo não faz, por que eu vou fazer? Você está entendendo o ponto? É isso que está acontecendo com a enfermagem e com a saúde no geral, Adriana. As pessoas, elas não estão preocupadas em fazer aquilo que realmente é importante para o seu paciente. Porque eu vejo aí muitas discussões de assuntos diversos da enfermagem e da área da saúde. Porque isso não pode. Porque isso contamina. Porque isso gera riscos. Isso, aquilo, nós não temos estudos científicos falando sobre. Quando a gente pega uma situação como essa, que é analisar o ar do cuff do meu paciente, que é extremamente importante, e ninguém tá nem aí. As pessoas fazem do jeito que acha que tem que fazer. Porque ela vê todo mundo fazendo, para que ela vai ser a diferente? Para que eu vou ser o inovador? O diferentão. Olha lá o diferentão. Nunca ninguém parou para fazer isso. Ele vai ter que ser o diferentão, a pessoa que faz. Olha lá, tá querendo se aparecer, tá querendo se achar. Se fosse importante, tava todo mundo fazendo. Não é isso que o povo fala? Então, Adriano, respondendo a sua pergunta e também da Barbosa, infelizmente a gente não vê isso como algo comum, porque as pessoas não param para ver qual a importância de eu ter um cuff na medida ideal para o meu paciente. E aí, através do comodismo, da falta de conhecimento, do despreparo do profissional e até mesmo
da falta de inovação, você fica aí fazendo as coisas de forma preocupante, né? Fazendo as coisas de forma desnecessárias, enquanto você poderia estar gerando menos riscos para o seu paciente. Então eu deixo aqui uma pergunta para todos que estão acompanhando aí esse vídeo. É mais fácil eu ser aquele profissional que faz a diferença, que faz um negócio bacana? A enfermagem, pessoal, não é conhecida como os reis da gambiarra, os mestres da adaptação? A gente sabe qual que é a nossa realidade. A gente sabe que nem sempre a gente vai ter aquele equipamento, aquele material. E aí você vai lá, faz uma adaptação que é similar, que funciona para o seu paciente e tá tudo bem. Não é assim que funciona? Mas por que aqui ninguém faz isso? Só porque o paciente está em domicílio? O paciente que está em domicílio, eu não preciso me preocupar com ele? Não tem importância a vida de um paciente que está no domicílio? Eu posso fazer as coisas de qualquer jeito porque ele está em domicílio mesmo? Então, vamos parar para pensar um pouco, pessoal, porque a gente faz as coisas, infelizmente, no automático, e tem muitas estratégias que a gente poderia colocar em prática que vai fazer bem para o nosso paciente. Usar esse ecofômetro caseiro não vai fazer mal. Pelo contrário, é muito melhor do que você ir no seu tatômetro, no seu olhômetro, no seu achômetro, no seu desconfiômetro. É muito melhor. Você entendeu o ponto? Mas por que ninguém faz? Eu deixo aqui a reflexão para vocês. É mais fácil eu ser o inovador ou é mais fácil eu fazer aquilo que todo mundo está fazendo? Um abraço.